Meus irmãos, boa noite. Que privilégio estarmos reunidos aqui para adorar o nome do Senhor. Que privilégio também sermos conduzidos pelos nossos adolescentes no serviço ao Senhor, no culto ao Senhor. Que privilégio é vê-los desfrutar da presença do Senhor e de servir a esse Deus que tem sustentado a cada um deles. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, nós faremos a leitura do versículo 15 ao versículo 17. Eu acho que essa é a primeira vez que eu venho aqui casado, está me acompanhando a minha linda esposa também. Eu quero trazer um abraço para vocês lá da segunda igreja de Jundiaí. Abra sua Bíblia, por favor. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Segundo João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, a palavra do Senhor diz: Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem com a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Palavra rica, palavra que transforma, ó Deus, palavra que exorta, que aconselha. Senhor, fale aos nossos corações, que a palavra dos meus lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós estamos falando muito de coração. Nós entoamos um cântico pedindo ao Senhor um coração ensinável. E como é difícil deixar o ego, o orgulho de lado para termos um coração ensinável. Depois, nosso irmão Felipe, ele fez a distinção entre dois homens. Um homem que orava de si para si e um homem que orava de si para Deus. Qual é a diferença desses dois homens? O coração de cada um deles. Um era envaidecido, egocêntrico, e o outro tinha a total certeza e o conhecimento pleno de que dependia totalmente do Senhor. E agora nós vamos ver João nos aconselhando exatamente sobre isso, sobre o nosso coração. Eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: buscando as coisas que são eternas. Buscando as coisas que são eternas. E meus irmãos, nós vivemos dias onde tudo quer conquistar o nosso coração. O marketing deixou de ser somente atrativo aos olhos. Eles não querem mais somente a sua atenção. Eles querem conquistar você. Atrair, cativar e conquistar o seu coração. Porque uma vez que você está conquistado, a experiência do cliente é a que conta. Cada vez mais nós vemos as propagandas se embasando exatamente nisso, na experiência do cliente. Então você não vai mais a um restaurante somente pela comida agradável. Você vai ao restaurante pela experiência que você tem. Você compra as suas coisas por causa da experiência. Olha, eu sei que se eu comprar no Fu, amanhã está em casa. E quando a sua encomenda demora mais de um dia, você já fica chateado. Nós vivemos dias onde o mundo quer nos cativar, onde tudo ao nosso redor está disputando a nossa atenção e disputando também o nosso coração. E acerca do nosso coração, nós precisamos fazer algumas perguntas. O que atrai? O que atrai o seu coração no dia de hoje? O que atrai a sua atenção? Shopping? Marketplace? Restaurantes? O que atrai o seu coração? Outra coisa. Qual é o descanso que o seu coração tem? Depois de um dia extremamente cansativo, depois de uma semana extremamente produtiva, aonde o seu coração descansa? Quais são as coisas que trazem descanso ao seu coração? Aonde está o seu coração? E é exatamente sobre isso que o apóstolo João vem nos confrontar hoje. Ele não está falando com incrédulos. João não está falando com pessoas que são descrentes. Pelo contrário, ele está falando exatamente com os crentes.
com as pessoas que se diziam cristãs, com as pessoas que professavam a Cristo. E ele está questionando elas e se perguntando: aonde está o seu coração? E ele diz: olha, vocês não podem amar ao mundo. João está falando para as pessoas que professam com fé, com pessoas que conhecem a Deus: vocês não podem amar o mundo. E se João falou isso para eles naquele tempo, nós também precisamos saber dessa palavra, um aconselhamento para as nossas vidas e reavaliar aonde está o nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado, pois João, ao escrever isso, nos mostra um dos maiores perigos da vida cristã, que não é simplesmente cair em pecado, em escândalos, mas em se acomodar silenciosamente com o sistema do mundo. Dia após dia, se acomodando com os sistemas do mundo, nós nos afastamos da presença do Senhor. E isso chega de forma sutil. Israel foi levado em cativeiro para a Babilônia. E depois de um longo período em cativeiro, o Senhor proporcionou para eles liberdade. Que maravilha! Que privilégio! Agora eles iam poder voltar para a terra que Deus tinha prometido, que os seus antepassados tanto sonharam. Mas vocês acreditam que parte desse povo não quis voltar? Parte desse povo já estava enraizado na cultura. Construíram as suas casas, seus comércios. Os deuses estranhos já não eram mais tão estranhos assim. E o povo de Israel, o povo que era eleito, escolhido pelo Senhor, o povo que foi separado para herdar a terra prometida, preferiu ficar em terra estranha, porque o coração deles foi cativado pelo mundo, pelas coisas que havia no mundo. Aonde está o seu coração? Nós precisamos entender que o mundo ele não chega impondo as coisas, ele chega seduzindo. O pecado seduz, ele conquista e depois disso ele fideliza o coração. Por isso, tome cuidado para que ao desejar as coisas desse mundo, você não esteja deixando de lado as coisas que vêm de Deus, buscando as coisas que são eternas. E em primeiro lugar, para buscarmos as coisas que são eternas, nós precisamos direcionar o nosso coração. Precisamos saber aonde ele está, se está no caminho certo e depois de examiná-lo, direcioná-lo para o caminho do Senhor. João começa declarando no texto: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Pois, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse amor que João fala, está falando de apego, de devoção, de inclinação ao coração. Não é apenas aquele amor, aquele relacionamento superficial, mas é uma ligação profunda. O amor que devemos dar a Deus, muitas vezes temos entregado ele no mundo. E se formos honestos, se formos sinceros, nós veremos que a nossa inclinação é muito favorável ao mundo. O nosso coração ele se inclina para o mundo, porque somos pecadores, porque gostamos de conforto, porque o nosso coração milita contra a carne, e quando não alimentamos o espírito, a carne vence. Nós temos a tendência de amar essas coisas, e é por isso que João está nos advertindo. Mesmo sendo regenerados, adotados, colocados na família de Deus, nós ainda temos a tendência de amar ao mundo. Que o Senhor nos dê um coração ensinável, como foi cantado aqui. Nós somos facilmente atraídos por conforto no lugar de santidade. É muito mais fácil buscar conforto e quando a gente menos espera, a nossa santidade já foi deixada de lado. Nós somos facilmente atraídos por segurança material. Nós buscamos o tempo todo segurança naquilo que a gente pode pegar, naquilo que é concreto. E nos esquecemos que o crente vive na dependência de Deus, não é guiado por aquilo que ele vê. Nós constantemente buscamos o reconhecimento humano. Constantemente nós buscamos o reconhecimento humano, buscando as coisas que vêm do mundo. Quando na verdade, o cristão, verdadeiro cristão, ele deve amar e agradar somente a Deus, visto que as coisas do mundo são passageiras. Aonde está o seu coração? Qual é a inclinação do seu coração e para qual lado ele tem ido? Sem perceber,
muitos crentes começaram a viver como se essa terra aqui fosse o seu lar definitivo. E a gente já viu isso na história de Israel, quando eles começaram a viver como se aquela terra estranha fosse o seu lar. Quando chegou a hora de voltar para o seu lar, eles não quiseram mais. Cuidado com a inclinação do coração. O mundo, ele não precisa nos forçar. Ele precisa apenas atrair. E é isso o que ele tem feito o tempo todo. Nós vamos criando raízes onde deveríamos apenas passar. E vamos investindo tudo aqui, como se não houvesse o amanhã. E uma hora o amanhã vai chegar. E Deus vai nos cobrar daquilo que temos investido e de onde temos investido. Nas coisas terrenas ou nas coisas lá do alto. É por isso que João nos confronta com essa verdade dura. E ele diz, olha, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar no mundo, o amor do Pai não está nele. Isso não é, João não está falando de perfeição. Você não precisa ser alguém perfeito para amar as coisas de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que somos imperfeitos. E João não está falando sobre isso, mas ele está falando de amor. Se o seu coração estiver no mundo, você não procede do Pai. Se você amar o mundo, você não procede do Pai. E João nos exorta e nos convoca a colocarmos o nosso coração na presença de Deus e sermos guiados totalmente e exclusivamente por Ele. Nós precisamos nos lembrar que um coração dominado pelo amor ao mundo revela um coração dominado pelo amor ao mundo revela um coração com a falta do amor de Deus. Uma vez que o coração está cheio das coisas do mundo, ele está vazio das coisas de Deus. Para buscarmos as coisas que vêm lá do alto, nós precisamos avaliar a inclinação dos nossos corações. E com muita atenção, porque o mundo vem cativar e vem seduzir de forma sutil. Em segundo lugar, meus irmãos, para buscarmos as coisas que são eternas, nós precisamos nos direcionar para aquilo que vem de Deus. Precisamos estar atentos, precisamos estar com os olhos abertos, com os nossos olhos espirituais atentos àquilo que Deus tem colocado diante de nós. E avaliarmos, será que vem de Deus ou será que vem do mundo? E João, no versículo seguinte, ele faz essa distinção. Porque tudo o que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, todas essas coisas não procedem do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência da carne, falada por João, ela traz a ideia dos desejos desordenados do corpo. É alguém que busca a satisfação fora dos limites de Deus. É alguém que busca se satisfazer o seu corpo, satisfazer a sua carne, mesmo que isso de alguma forma desagrade a Deus. A concupiscência do corpo é colocar o prazer do seu corpo acima da vontade que Deus tem para nós. E você pode pensar, Anderson, eu não faço isso. Eu sou um crente velho de igreja, já estou vacinado contra essas coisas. Mas tome cuidado. Tome cuidado, porque aqui João não fala apenas dos pecados que consideramos grandes, escandalosos. Ele fala dos pecados que são sutis, daqueles que estão introduzidos no dia a dia, dentro de casa, no modo como falamos, no modo como agimos. Ele está falando do nosso coração e de como ele se declina para a carne o tempo todo. Tome cuidado, porque João não fala apenas de grandes pecados aqui, mas daquele pecado pequeno que nos afasta da presença de Deus. Nós precisamos entender que o prazer imediato no nosso coração às vezes fala mais alto. Eu posso, eu quero, eu mereço. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, o Senhor manda o tempo todo estarmos atentos, julgar o nosso coração, julgar as nossas vontades e ver se elas provêm de Deus. Cuidado, pois o pecado, aquele pecado que é alimentado em segredo, ele é revelado diante da presença de Deus. Nada fica oculto. Não adianta dizermos, eu faço porque eu sinto vontade, eu faço porque eu mereço, o importante é ser feliz. Não, essa é a narrativa lá do mundo, lá das coisas que vêm do mundo.
E João está falando para os crentes: cuidado com a concupiscência do corpo, porque ela seduz e ela cativa. Ele está falando da concupiscência que quando o prazer se torna o ápice, Deus deixa de ser o centro. E com isso, a nossa oração é negligenciada. Pessoas que se dizem cristãs e passam a semana toda sem orar. Passam a semana toda sem ler a palavra do Senhor. E é duro dizer isso, e é duro ver isso. Porque quando nós passamos um dia sem orar e sem ler a Bíblia, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, hoje eu não preciso do Senhor não, deixa comigo. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu direciono a minha família, a minha casa, o meu lar, o meu ser. Nós precisamos entender que tudo o que existe aqui vai passar. E nós precisamos buscar as coisas que vêm lá do alto. A carne sempre vai preferir o conforto do que o compromisso com o Senhor. E é o nosso dever inclinar o nosso coração cada vez mais para as coisas que vêm lá do alto. Mesmo que isso desagrade a nossa carne. Mesmo que isso vá de encontro, separadamente, aos desejos do nosso coração e às inclinações. É o nosso próprio coração que responde ao chamado do pecado, muitas vezes favoravelmente. E é por isso que nós precisamos incliná-lo para as coisas que vêm do Senhor. E João continua e ele faz a distinção das concupiscências do corpo, da carne, para as concupiscências dos olhos. Ele não coloca tudo no mesmo grupo. Ele faz essa distinção. E o que seria as concupiscências dos olhos? É o desejo de possuir. É a vontade de querer e olhar e falar: Senhor, eu quero, mas o Senhor não preparou para nós. É muitas vezes a comparação. Quando vemos algo que o Senhor não deu para nós e desejamos. Quando colocamos os nossos olhos em algo que sabemos que desagrada a Deus e não desviamos, mantemos os nossos olhos ali. É quando abrimos as redes sociais e comparamos a nossa vida com a vida do nosso vizinho, dos nossos amigos. É quando olhamos para a grama do vizinho e falamos: essa é mais verde. Às vezes não é não, é só você chegar perto que você vai ver os buracos e como a grama está defeituosa. É comprar aquilo que não precisamos para inflar o ego do nosso coração, para colocar o nosso descanso, para colocar o nosso coração descansado naquilo que podemos comprar, naquilo que podemos obter. É olhar e dizer: olha, se eu não tiver, eu não sou alegre. Percebam quão raso a concupiscência dos olhos são, quão ilusória ela é ao olharmos uma coisa e, se não pudermos tê-la, automaticamente nós nos sentimos frustrados. Pessoas que embasam todas as suas emoções em coisas que elas podem obter são pessoas vulneráveis. O mundo não oferece nada eterno. Ele oferece tudo, promete tudo, mas ele não pode manter nada, porque tudo que o mundo oferece é passageiro. Cuidado com a concupiscência dos olhos. João continua e ele fala sobre a soberba da vida. É sobre a pessoa que é orgulhosa, sobre a pessoa que é autossuficiente. É aquela falsa sensação, a ilusão de controle. É a soberba da vida, traz a ideia da exaltação do eu. Eu consigo sozinho, eu sei o que eu estou fazendo, eu posso, eu consigo conduzir a minha família. E mesmo que o indivíduo nunca diga isso, você nunca vai ouvir um crente dizendo: olha, eu posso tudo sozinho. Mas ao olhar as atitudes, ao examinarmos as atitudes, muitas vezes é aquilo que a gente vê. Os próprios crentes dizendo com as suas atitudes: eu posso fazer tudo sozinho. Como, Anderson? Quando deixamos de orar, quando deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos de confessar ao Senhor que somos totalmente dependentes deles. Nós não estamos falando, mas as nossas atitudes estão dizendo que nós podemos fazer tudo sozinhos. Senhor, eu não dependo mais do Senhor. Deixa comigo, deixa que eu faça. Cuidado com a soberba da vida, porque ela nos faz nos exaltarmos. A soberba da vida, ela traz a autossuficiência espiritual. Essas coisas aí eu já sei. Esse texto que o Anderson está lendo eu já conheço, já conhecia antes. Cuidado. Cuidado para não se julgar melhor.
A soberba da vida, ela traz arrogância, ela gera arrogância no coração. Cuidado para que as conquistas que você possui não te deixem se tornar pessoa altiva, soberba, gananciosa. Pelo contrário, quanto mais crescer na vida, mais cresça em humildade também, em devoção e dependência ao Senhor. O problema não é ter sucesso, não é ter conforto, não é ter riquezas. O problema é deixar essas coisas, esse sucesso todo, tomar o lugar que deveria ser somente de Deus. Esse é o problema. E dificilmente alguém que vive para a aprovação dos homens vai agradar a Deus. Dificilmente alguém que vive para ser elogiado. Dificilmente alguém que vive para ser bajulado. Alguém que vive para ser reconhecido. Dificilmente alguém assim vai agradar a Deus. Visto que uma pessoa que busca agradar a Deus, muitas vezes ela não está nem aí para o comentário das pessoas à sua volta. Em resumo, a soberba da vida é viver como se Deus não fosse necessário, mesmo dizendo que crê nele. E é por isso que João está falando para os crentes: cuidado com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da vida, com a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Por quê? E aí João responde: porque todas essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O crente precisa buscar as coisas que vêm de Deus. E essas coisas têm uma origem. Existe uma fonte. E essa fonte não é Deus. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Nem tudo que parece bênção, de fato é bênção. E o mundo, ele é especialista em maquinar o pecado, em enganar, em persuadir. Ele apresenta o erro de uma forma prazerosa, a fim de gerar a experiência do cliente, daquele que está possuindo, daquele que está adquirindo. E depois de tudo que ouvimos, de todas essas coisas, essa palavra ela não nos permite ficarmos neutros. João não escreveu isso apenas para informar, mas para nos confrontar. A pergunta que gera nesse texto é: o que ela revela sobre nós? O que esse texto revela sobre nós? Aonde está o nosso coração? Quais são os desejos que têm governado as nossas decisões? Você tem buscado o prazer acima da santidade? Você busca mais o prazer ou a santidade? Você tem desejado o que Deus não te deu? Ou está contente com aquilo que Ele tem te dado? No seu coração tem mais necessidade de ter ou gratidão por já ter? Você tem permitido que os seus olhos sejam alimentados pela presença do Senhor? Ou pela impureza? Ou pela cobiça? Se os seus olhos não forem guardados, seu coração está totalmente contaminado. O Senhor constantemente nos alerta para o fato de que temos que guardar o nosso coração. Constantemente nos alerta para o fato de que temos que guardar os nossos olhos, porque os olhos são as janelas da alma, as janelas do nosso corpo. Precisamos reavaliar aonde está o nosso investimento, aonde temos gastado mais tempo, aonde temos depositado a nossa alegria, aonde temos depositado a nossa satisfação, nas coisas eternas ou nas coisas que são do mundo. E depois de reavaliar, precisamos direcionar o curso do nosso coração, visando as coisas que são eternas. Os crentes de hoje, muitas pessoas, assim como Israel na Babilônia, passaram a buscar sucesso, mas um sucesso sem Deus. Passaram a buscar prazeres, mas prazer sem santidade alguma. Passaram a buscar conquistas, mas conquistas terrenas e não eternas. E se esquecem de que são peregrinos aqui. Cuidado para não estar promovendo uma vida ocupada, cheia de tarefas, mas vazia e ociosa da presença de Deus. Tome cuidado. Nós precisamos buscar as coisas que são eternas. E João, ele deixa isso muito claro para nós. E no terceiro ponto, para buscarmos as coisas que são eternas, nós precisamos viver o hoje, mas almejando a eternidade, desejando a eternidade. E no versículo 17 ele diz: ora, o mundo passa, as concupiscências que tem no mundo vão passar também.
Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não se apega a esse mundo, não. Eu sei que é fácil falar, difícil é o agir. No domingo é maravilhoso não se apegar ao mundo, mas na segunda-feira é difícil. Busque, construa, trabalhe, estude, capacite-se, mas se lembre de que essas coisas vão passar. Trabalhe o máximo para deixar uma coisa melhor para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família. Mas antes de uma herança gorda, deixe para eles um testemunho da palavra do Senhor. Uma herança eterna, não terrena. Faça de tudo para que os seus filhos ouçam a palavra de Deus, para que os seus netos vejam em você a palavra do Senhor. Estava conversando com a minha família esses tempos, e a minha tia disse que durante um breve período da minha infância, o meu irmão achava que meu avô era Deus. E aí eu falei, mas por quê? Porque um dia ele viu meu avô pregando e meu avô falou assim, eu sou Deus. E durante um breve período da minha vida, o meu irmão achava que meu avô era Deus. Porque ele viu meu avô pregando em Êxodo e falando, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Mas eu tive o privilégio de ser abençoado, de ter recebido uma herança dos meus familiares. Eu ouvi da Bíblia através dos meus avós, através dos meus pais, e oro para que Deus me dê condição de fazer o mesmo pelos meus filhos. Que você também tenha esse privilégio de deixar não apenas uma herança terrena, mas uma herança eterna. O mundo vai passar. A riqueza vai passar, os prazeres vai passar, a beleza vai passar, o reconhecimento vai passar, todas essas coisas. Viver para o mundo é investir em algo que está condenado para desaparecer. Mas somente aquilo que é eterno, que está alinhado com a vontade de Deus, isso permanece para sempre. O mundo promete muito, mas não mantém nada. E o Senhor, Ele promete muito e Ele mantém. Cristo desceu dos céus para nos resgatar. Ele foi assunto na cruz do Calvário. Foi morto pelos meus pecados, pelos seus pecados, para nos resgatar. E Ele virá em breve. Sabe para quê? Para nos resgatar. O nosso Senhor Jesus. Lá em João capítulo 14, Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vocês sabem o caminho. E aí Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Buscando as coisas que são eternas e não terrenas. Buscando as coisas que são lá do alto e não as coisas que são passageiras. O mundo pode oferecer tudo, mas não pode manter nada. Já em Cristo nós temos a garantia de uma vida eterna. Não ame mais ao mundo. Ao invés disso, ame a Cristo, porque a garantia de sucesso está nele, somente nele. Diante dessa palavra, nós não podemos ter uma atitude de neutralidade. Pelo contrário, nós precisamos examinar os nossos afetos. Onde está a inclinação do nosso coração? Nós precisamos rever as nossas prioridades. Tenho plantado para colher o quê? As coisas terrenas ou as coisas eternas? E depois disso tudo, nós precisamos nos voltar para aquilo que vem lá do alto, a saber, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que está lá, construindo morada, em breve virá para nos buscar e levar-nos para morar junto com Ele nas mansões celestiais. Que o Senhor nos dê o privilégio, meus irmãos, de trabalharmos, de anunciá-lo, de glorificá-lo, tanto no domingo como no resto das nossas semanas. E que diariamente nós possamos dizer para Deus, Senhor, que o meu coração busque as coisas aí do alto. Me ajude a ter um coração ensinável, como nós acabamos de cantar. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, eu quero convidar o nosso pastor, reverendo Golino, para orar por nós, também para impetrar a bênção.
Antes do hino? Tá. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Agradecemos por aquilo que falamos contigo em oração. Agradecemos pelas leituras da tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, pelas músicas que foram entoadas. Rogamos, Pai, que aquilo que ouvimos na tua palavra possa ser vida na nossa vida. Que de fato, Senhor Deus, nós possamos te amar acima de tudo. E que, Senhor Deus, as nossas vidas busquem ser santas. Que nós busquemos ser santos como é da tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, o teu servo que trouxe a mensagem. Abençoa a sua esposa. Abençoa, Senhor Deus, a cada pessoa que esteve aqui nesse culto, para que aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, o teu Espírito Santo nos faça lembrar e aplique às nossas vidas. Nós rogamos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém.